Sócrates, estude agora o canal do professor Marcos. Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a temperatura de equilíbrio térmico entre dois corpos. Por exemplo, um corpo A de massa específica, massa A, calor específico A e temperatura inicial de A. E o corpo B, massa de B, calor específico de B e temperatura inicial de B. Quando colocados em contato, se a temperatura inicial de A for maior que a temperatura de B, o fluxo vai ser do A para o B. E depois de um certo tempo nós teremos uma temperatura final. Então, sabemos que a quantidade de calor recebido é igual à quantidade de calor cedido. Quem vai ceder? O corpo A. Então vai ser massa de A, calor específico do A temperatura inicial do A menos a temperatura de equilíbrio térmico, que vai ser menor. Então, sempre é maior menos menor. Igual massa de B calor específico do B, a temperatura final vai ser maior que a inicial. Então, aqui vai ser assim, temperatura final menos temperatura inicial de B. Vamos ao exemplo. Em uma xícara de capacidade térmica desprezível, despeja-se 200 ml de água, ou seja, 200 gramas de água a 50 graus. Então, 2 cubos de açúcar de 5 gramas a temperatura de 25 graus Celsius e de calor específico 0,280 calorias grama-grau Celsius são mergulhados na água quente. Então, nós temos que determinar a temperatura de equilíbrio térmico do sistema cubo de açúcar e água. Desprezar a perda para o meio e adotar C igual a 1 caloria grama-grau Celsius. Vamos tirar os dados aqui. Massa da água, que eu vou chamar de corpo A, é 200 gramas. Calor específico do corpo A, que eu vou chamar da água, 1 calorias por grama-grau Celsius. Temperatura inicial do A, 50 graus Celsius. Massa do B, meu corpo B vai ser açúcar, 2 cubos de 50, então vai ser de 5, vai ser 10 gramas. Calor específico do B, que é açúcar, está ali no enunciado, 0,280 ou 0,28 calorias por grama-grau Celsius. Temperatura inicial do B será igual a 25. Então, vamos jogar na fórmula. Massa do A, 200. Calor específico, 1. Temperatura inicial, 50, menos a temperatura que eu quero saber. Massa do B, 10 gramas. 0,280, temperatura que eu quero saber, menos 25. Se eu multiplicar aqui, vai dar 200 vezes 50 menos T, igual a 2,80 vezes T menos 25. Aplicando a propriedade distributiva aqui, 200 vezes 50, 10.000. 200 vezes T, menos 200T. 2,8 vezes T dá 2,8T. 2,8 vezes menos 50 dá menos 70. Equação do primeiro grau. O que é do primeiro membro variável vai para o primeiro membro. Então, 200T, esse mais 2,8 vem para cá, menos 2,8. E esse mais 10.000 vem para cá, menos 10.000. Conclusão. Menos 200 com mais 2,8 dá menos 208
202,8. T. Então, menos 202,8T é igual a menos 10.070. O que está multiplicando vai dividindo. Então, a temperatura final vai ficar menos 10.070 dividido por menos 202,8. Menos e menos é mais. Se eu dividir, vai dar 49,6 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio térmico. Agora vamos voltar ao que a gente estava falando na aula passada sobre quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Quando existe variação de temperatura, é calor sensível. E quando não existe variação de temperatura e mudança de estado físico, é calor latente. Então, nesse caso aqui, um corpo de massa 10 gramas, calor específico 1,2, submetido a uma variação de temperatura. Se tem variação de temperatura, é calor sensível, Q igual a mc delta θ. E se houve variação de temperatura, no nosso caso aqui foi 25 graus. Então, eu quero saber a quantidade de calor. Então, é só jogar na fórmula. 10 vezes 1,2 vezes 25. Conclusão, 300 calorias. Então, só para relembrar, em um processo termodinâmico são necessários 500 calorias para fundir. Se é fusão, é mudança de estado físico, do sólido para o líquido. Quantidade de calor é massa vezes calor latente de fusão. Se eu quero calcular o calor latente de fusão, o que está multiplicando vai dividindo. Então, L será igual a Q dividido pela massa. Do enunciado, eu tenho que 500 calorias é a quantidade de calor. E a massa, está escrito aqui, é 10 gramas. Se eu dividir o calor latente de fusão, no caso, será igual a 50 calorias por grama. Espero que tenham entendido. Se não inscreveu, se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação, inscreva-se no meu canal e nos comentários, se você tiver alguma dúvida de matemática ou física, coloque aí que eu preparo um vídeo para esclarecer a sua dúvida. Um grande abraço, até a próxima aula.